Felipe! Oba, vamos ver se agora vai. Agora vai. Então, voltando, vai, faça a sua pergunta. Não, eu tinha falado para o Felipe, ele que fez campanhas eleitorais, como ele está vendo essa reta final. Então, o Renato e Idri, eu participei tanto da campanha de 2006 como a campanha de 2010. Né? Eu fui coordenador financeiro das duas campanhas. A primeira, inclusive, eu era prefeito, o presidente Lula me chamou, muito com um conceito de falar, olha, nós estamos com uma ação deliberada e contra essa questão de como é que os partidos políticos e como é que a gente lida com a questão de financiamento de campanha. Então, eu queria uma pessoa que cuidasse desse setor e que tivesse essa dimensão né, de como se fosse tratando mesmo com recursos públicos, e foi isso que a gente fez. Então, nós fomos em 2006, em 2010, e falando para você, né, acho que sempre tivemos uma situação de muita adversidade pelo aquilo que o Lula representa, na minha opinião. Quer dizer, sempre tivemos um mal, assim, uma má vontade por parte da imprensa corporativa, sempre tratando, sempre onde tinha algum tropeço, algum problema da nossa campanha, virava manchete, as outras campanhas sempre se escondiam. Então, isso, de certa forma, isso foi um treinamento gratuito, viu, Renato, que o Lula e a coordenação da nossa campanha sempre teve. Né? Então, eu hoje, falando um pouco como é que eu estou vendo a campanha atual, nós, para falar de 20, acho que era importante falar também de 16, de 22, falar de 16, 18 e 20. Nós vivemos nessas últimas 3 campanhas anteriores uma situação muito difícil de ataque sistemático ao PT e o que a gente representa, e principalmente o presidente Lula, a figura dele. Né? Então, uma coisa que eu repetia nessas eleições, e acho que agora está sendo muito mais pedagógico, e a gente está vendo a reação da população diante disso, que falava em 16, em 18, muito aqui em Diadema, onde eu atuava, né, já não como candidato, mas ajudando nas candidaturas que nós tínhamos aqui, dizer o seguinte, olha, deliberadamente está colocado que eles querem destruir o Lula, e destruir o Lula com perseguição, com calúnia, criando essa questão de que sempre quando um líder político ele coloca as políticas em favor da população mais vulnerável e que tem, portanto, uma grande aceitação, se coloca essa questão de falar, não, mas vamos atacar a questão de honra, da honestidade dele, e eu dizia assim, olha, vocês querem destruir o Lula? Tem um método mais eficaz, né? Faz melhor do que ele, né? Faz políticas que... Ele aumentou 50% o salário mínimo em termos reais, aumenta 100%, aumenta mais recursos para a educação, aumenta para a saúde, o povo vai esquecer o Lula, né? E, logicamente, que não é isso que estava em jogo, eles queriam justamente destruir a imagem do Lula, fazendo o contrário, tirando as políticas públicas do orçamento com a emenda 95, deixando de ter os aumentos reais do salário mínimo, e isso agora eles vão pagar essa conta agora nessa campanha. O Lula, com essa resiliência de políticas que foram feitas lá atrás, e a minha volta aqui para Diadema, viu, Renato, Idri, tem muito a ver com isso. Quer dizer, a população, nós ficamos 8 anos, aliás, né, sem, vamos dizer assim, fazendo uma comparação que eu sei que é com relação a uma cidade que representa uma micro-região, uma micro-situação cultural, política do Brasil. Eu sempre falo que Diadema, de certa forma, é um retrato 3x4 do Brasil. Né? Nós fomos a primeira cidade em que o PT ganhou há 40 anos atrás, tivemos 6 gestões seguidas e tivemos 8 anos fora do poder, e 12 anos que eu não era quando eu deixei de ser prefeito, e vi uma cidade muito com essa saudade, com essa referência, né? Nós tínhamos políticas que nos interessavam, que era importante para a melhoria da vida das pessoas, e nós perdemos. E foi com esse sentimento que a população me colocou de volta aqui, e acho que é o que está acontecendo, de certa forma, com o Lula a nível nacional. Ô, Felipe, eu me recordo que as pesquisas apontavam você numa situação até mais favorável do que foi o resultado final da eleição, né? Você acho que ganhou com 2%, 3% de diferença, foi ali
A mesma coisa aconteceu em Juiz de Fora, em Contagem, as prefeituras onde o PT ganhou. Você acha que teve um crescimento na reta final desses candidatos que entraram com discurso antipetista? Há um risco disso acontecer na eleição de 2022, Felipe? Eu considero que existe esse risco, Renato, e eu acho que nós temos que fazer um esforço para ganhar as eleições no primeiro turno. É o discurso que o Lula vem fazendo agora esse vídeo que ele gravou. Todo candidato procura fazer, principalmente aqueles que estão na frente, e no caso dele, há poucos pontos de liquidar no primeiro turno, que tem essa tática. A minha eleição em 20 foi... também vai fazendo uma comparação com todas as ressalvas que pode ter de ser uma cidade, comparar com... Mas eu acho que tem elementos que podem ser colocados como uma referência que dá para ser utilizada, como uma analogia. Não é? Aqui, em 20, nós disputamos a eleição com mais 12 candidatos. Né? Eram 13 candidatos em Diadema. O primeiro turno, tive 47% dos votos válidos. Né? E depois a gente sofreu para ganhar o segundo turno, ganhei um pouquinho menos de 52, 51,6, 51,7. Então, foi uma coisa que aconteceu com o Edinho, em Araraquara, mesmo não tendo segundo turno, foi o que aconteceu com as outras 4 cidades. Nós só tivemos 4 cidades que o PT disputou o segundo turno e 4 cidades com mais de 200 mil eleitores na eleição de 2 anos atrás. Então, é muito isso, quer dizer, eles despertaram esse sentimento do anti-PT, o PT associado à corrupção e a desvio de recursos, e o Lula preso, e que agora como eu dizia na eleição também, esse veneno que foi plantado na consciência e no coração do povo, ele está agora muito mais diluído, a população está mais vacinada, mas ele existe. Então, esse risco de que... E as pesquisas de segundo turno mostram isso, né, Renato? O Lula a espontânea dele é impressionante, né? Um pouco também o que acontecia com a gente aqui. Eu tinha uma espontânea com mais de 30%, e nas pesquisas eu ia para a volta de 40%, o Lula está com mais de 40% espontânea, vai 44% a 46%, 47%, dependendo do instituto. E no segundo turno ele chega em 52, 53, quer dizer, ele tem um piso alto, mas também tem um teto que está limitado. E o que acontece, de certa forma, com o Bolsonaro. Então, acho que nós temos essa margem que é pequena, mas eu até, fazendo campanha aqui no ABC, aqui em Diadema, para você e as pessoas que estão nos acompanhando, a última pesquisa que nós temos está 50-20 para o Lula, não é? Então, um pouquinho, nós temos em Diadema um perfil mais parecido com o Nordeste do que com o Sudeste. Em São Bernardo e outras cidades onde tem uma classe média mais forte, esses números eles estão mais próximos da realidade nacional. Então, nós estamos trabalhando aqui, certamente, especificamente em Diadema, tem muita chance dele passar dos 60% dos votos válidos. Agora, eu estou apostando em dois fenômenos, Renato e Dri, que é para vocês até a gente poder dialogar sobre isso, que eu estou apostando e estou com muita disposição e com fé e com a minha análise de que o Lula ganha no primeiro turno com 51,5% a 52% dos votos válidos. Pelo preço dos produtos no supermercado, porque mesmo agora abaixando o preço um pouco do leite, um pouco da carne, mas eu acho que esse impacto no orçamento das famílias ele está forte e ele está permanente e ele está desgastando de forma sistemática o candidato, o presidente atual, que nós temos que eliminar ele da história desse nosso país, se Deus quiser, e a questão dos eleitores do Ciro. Né? Aí eu também avalio, como você estava conversando aí com alguns companheiros, o Miro, o Tiago, o Serginho, eu acho que os eleitores do Ciro, eles colocaram, na minha opinião, eles falaram assim, bom, vamos ver até onde vai essa tática do Ciro de procurar acirrar, de disputar com o Lula. Mas ele perdeu o tom, ele foi para um nível de total, já de calúnia, de uma pessoa totalmente alucinada, eu acho que Pegou o modo desespero, né, Felipe? Isso é muito ruim. Dele, e eu estou sentindo assim, o bom senso que não cabe
na cabeça dele, me parece, é um bom senso que está acontecendo para os eleitores dele. Então, nós precisamos de 2 pontinhos de lá, que vem para cá, e essa coisa de erudir um pouquinho, essa coisa de alguns eleitores do próprio Bolsonaro, que com a condição de vida, né, mostrando, inclusive, que o auxílio emergencial não teve a repercussão e o conteúdo que eles imaginavam de conseguir apoio para o Bolsonaro nessas últimas semanas. Ô, Felipe, você acha que é o bolso que vai decidir a eleição, né? Economia, economia estúpido, né? Economia estúpido, como diria lá o marqueteiro do Clinton, né? Não sei se você lembra disso. E que foi o que ganhou o Lula em 2006, vocês lembram? Quando o Lula perdeu o primeiro turno, numa situação que nós vivíamos lá, e ele estava ali no limite. Quando virou para o segundo turno, que o Alckmin foi com ele, muitos analistas falaram, não, agora vai inverter, e foi, na minha opinião, aquela situação do preço controlado, lembra? Do arroz, do cimento, as pessoas melhorando de vida, tanto melhorando na mesa, como melhorando as condições, principalmente das famílias pobres, de melhorarem as suas casas, né? Isso foi muito forte. E o Lula teve mais voto, e o Geraldo Alckmin, na época, menos, né? E quem diria, os dois estão juntos hoje. Hoje. O Felipe, agora, ele deu umas tacadas na economia, né? Com essa coisa da diminuição dos impostos nos combustíveis. Hoje em dia, você vai... Antes era 7,50 a gasolina, agora você encontra até por 4,50. Principalmente na classe média, eu chamo esse eleitor de eleitor me dê motivo. Aquele cara que estava ali, não quer votar no Bolsonaro, porque a gasolina aumentou, eu estou ferrado, não consigo nem andar de carro. Ele fala, pronto, olha, o Bolsonaro está tentando. Ele já me deu um motivo para poder voltar a votar nele. Esse fenômeno da diminuição da vantagem, você que é um cara que trabalha com números, você acha que está associado a essa classe média me dê motivo aí, que voltou para ele? Olha, eu acho que tem um pouco isso, mas essa questão da redução do combustível, você precisa ter uma ressalva aí. O diesel não baixou. Né? Tem um fenômeno até internacional. Nós estamos com problemas até aqui, não é só em Diadema, as concessionárias de serviço público não estão conseguindo garantir a cota de combustível para colocar a frota de ônibus na rua, né? Isso está acontecendo. E o preço do diesel não caindo, ele que, portanto, leva como um fator para não deixar que os alimentos diminuam de preço, como, por exemplo, está acontecendo o leite, a carne, alguns outros itens aí da cesta básica que estão baixando, mas o combustível, o diesel, que é fundamental no Brasil, que é muito rodoviarista, né? Tudo é distribuído em caminhão, a gente não vai ter... O preço do diesel vai continuar alto e mantendo essa diferença nos preços. Eu acho que a situação... essa coisa do me dê motivo, né, Renato, que você falou, lembra o seguinte, né? Eu tenho falado, quando a gente consegue encontrar um eleitor do Bolsonaro que não é como esse cara que soltou a coleira, ele quis morder lá a jornalista. Aliás, a minha solidariedade a todos vocês nessa situação, mostrando que essa questão de nós termos uma situação em que os eleitores, começa a conversar com alguém com a cabeça mais no lugar, você fala, me dá 2 motivos para a gente votar no Bolsonaro nesses últimos 4 anos. Né? Porque, e se você vai ver o que está lá atrás, essa coisa do que você disse do me dê motivo, muito é um anti-Lula, é um anti-PT, é um anti-esquerda, que as pessoas adquiriram esse ódio e falam para contra o PT vale qualquer coisa, inclusive o Bolsonaro. Que em 2018 isso foi forte, né? Você vê jornalistas, os grandes jornalões aí, Estadão, Folha, etc., alguns mais explícitos e outros de forma velada, mas todos eles falaram, não, contra o PT pode botar até esse cara aí. Né? E hoje a gente vê... Continua esse sentimento, e mesmo porque não tem motivo, vamos dizer, mais realista para você falar, olha, o salário, pessoas inclusive mais pobres, né? O auxílio emergencial acaba em dezembro, o salário mínimo não avança, ele tirou recurso da merenda, ele tirou recurso da educação e da saúde, enfim, é um governo que você não consegue colocar na balança alguma coisa positiva para a vida do povo. Né?
Deixa eu ler aqui, Rubá, claro. O Dirceu Grite diz: o Felipe é meu conterrâneo de Espírito Santo do Pinhal. Se não me engano, foi candidato a prefeito lá nos anos 90. Não, é o seguinte, eu fui candidato a deputado estadual quando eu deixei de ser prefeito, viu, Dirceu? Eu fui candidato em 98 para estadual e tive uma votação em Pinhal, que é a minha terra natal, lá na região da Murgiana, que dava para ser prefeito na época mesmo, mas por causa do meu pai, da velha guarda, de pessoas lá da cidade que me apoiaram. Porque eu falei, candidato a prefeito ele não foi, isso eu sei. E a Lilian Nazarete manda aqui um super sticker. Muito obrigada, Lilian. Queria perguntar da educação, porque a educação foi uma das áreas do governo Bolsonaro, assim, lamentáveis, né? Todas tivemos uma destruição enorme, mas é só ver o que aconteceu com os ministros, né? O último aí saindo com... denúncia de propina em ouro, e em contrapartida em Diadema a gente vê que é um dos focos da gestão, inclusive está sendo inaugurada a obra, né, da Quarteirão da Educação, um complexo que vai ter teatro, piscinas cobertas, uma obra assim enorme, né, de 12.500 metros quadrados. Queria que você falasse um pouco disso, né, como que você vê essa questão da educação no Brasil, inclusive. Tão importante, né? Renato, Idri, é mais uma situação em que, quando eu disse que a gente conversa com algum bolsonarista que consegue ter a racionalidade de debater sem agredir, não é? Eu falo, mas põe na balança o que esse cara fez. E, aliás, e na educação, esse tema que vocês colocam é mais um prato da balança que não tem nada de positivo para eles. Não é? Além de seguir a cartilha da emenda 95, que segurou os recursos para a educação, nós tivemos e nós temos hoje um grande desafio para a sociedade brasileira, aliás, em muitos países, mas nós aqui de forma agravada, que é as consequências da pandemia. Eu quero passar para vocês, nós fizemos aqui uma prova de Diadema no início desse ano, para nós identificarmos, fazemos um diagnóstico em que situação que estavam as crianças de primeiro, segundo e terceiro ano, de primeiro a quinto, mas principalmente de primeiro a terceiro. Como vocês sabem, e o pessoal que está nos acompanhando, a responsabilidade do prefeito é da educação de zero, da creche de 0 a 3, de 6 meses a 3, de 4 a 5, educação infantil, e de 6 a 10, o ensino fundamental, quase todo ele, que é o primeiro ciclo. Então, o ensino fundamental de 6, 7, 8 anos, nós fizemos essa prova e é uma coisa impressionante que nós tivemos, um lado negativo, mas graças a Deus nós estamos tendo coisas positivas já agora no segundo semestre, que em março desse ano, as crianças de 6, 7, 8 anos estavam com o mesmo nível de total ausência de aprendizado, de letramento, de números. Não é? Então, nós fizemos um plano com metas, nós estamos fazendo um plano com o programa Mais Educação, que faz o contraturno para muitas das crianças. Nós temos colocado nas escolas nossas um espaço para que toda a equipe de apoio pedagógico, voltado também para as crianças com algum tipo de deficiência, uma coisa muito importante, Idri, que nós fizemos aqui, nós identificamos 528 mil crianças que nós assistimos, 490 têm o espectro de síndrome autista. Então, o nosso programa de assistência de inclusão social e de atenção a essas crianças, atuando, colocamos para cada sala de aula, nós colocamos um agente de apoio pedagógico para cuidar dessa criança, porque quase que ela exige um apoio 1 a 1, né, de um professor e tal. Então, eu estou te dando todo esse exemplo, porque nós conseguimos, eu quero parabenizar a nossa secretária de Educação, a equipe dela, os quase 3 mil profissionais que nós temos aqui na Secretaria de Educação, que os avanços que nós tivemos nesses 5 meses, nós fizemos já algumas avaliações agora em agosto, muitas das crianças de terceiro ano avançando, as de primeiro ano, as de segundo, e acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, um governo, o Ministério da Educação que está totalmente ausente, um governo que não tem nenhum espírito público, que coloca o Ministério da Educação para vender ouro, para botar um ministro que não tem nada a ver, né, não tem aliança e relação com os prefeitos e mesmo com os governadores, e nós tínhamos que fazer um grande mutirão, uma grande mobilização da sociedade para nós tentarmos reduzir o dano. Nós não estamos falando em recuperação, né, nós estamos fazendo em realinhamento, porque não pode recuperar o que não teve, essas crianças não tiveram educação.
Então, eu fiz um pouco essa fala para dizer para vocês, né, daquilo que é o grande desafio nosso desse ano e os próximos anos. Isso que você falou são investimentos, né? Nós, de fato, o Quarteirão da Educação é o nome que nós estamos dando para o CEL aqui de Diadema. O CEL é as escolas que o pessoal da capital, da cidade de São Paulo, conhece muito bem, que é um espaço com escolas de crianças de 0 a 10 anos, e algumas situações de 0 até 14 anos, que tem um ensino fundamental completo, mas que tem toda uma estrutura voltada para a cultura, para o esporte, para o entretenimento, para o lazer, para a convivência, e nós estamos fazendo esse Quarteirão da Educação aqui em Diadema na área de maior densidade da cidade. Portanto, um equipamento que vai ser muito bem utilizado do ponto de vista do seu alcance social. O Renato, Diadema é a maior densidade demográfica do Brasil, 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Não sabia disso, Felipe? Passamos São João do Meriti, que era a primeira, que é também uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, e essa região onde nós estamos fazendo o Quarteirão da Educação tem 35 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? Que é a região leste de Diadema, muito mais densa do que outras. Então, portanto, um equipamento que vai ter um grande alcance social. E aproveitando, quer dizer, nós tivemos, né, a situação financeira da prefeitura toda agravada. O ano passado nós botamos grande parte das contas em dia, e a educação, pelo fato de nós termos a destinação, Diadema destina 36% do orçamento para a saúde e 26% para a educação. E esse recurso que nós destinamos para a educação, nós conseguimos ter a capacidade, né, de poupar um recurso para investimento, e nós compramos aqui, de forma até simbólica, o maior prédio de ensino privado de uma faculdade que tinha em Diadema. Nós compramos e transformamos ele num espaço de educação pública. E esse prédio, inclusive, ele vai homenagear uma grande amiga nossa, que faleceu esse ano, a professora Lisete Arelaro, que vocês lembram? Ela foi secretária aí, né? Ela foi minha secretária no meu primeiro governo, de 93 a 96, e a professora Lisete trabalhou 5 anos comigo, trabalhou também aqui no segundo mandato, e a gente está homenageando ela por toda o que ela representa. Ela foi assistente do professor Paulo Freire muito tempo, quando ele foi secretário da Luiza Erundina, e nós vamos homenageá-la. Esse prédio vai ser um centro de formação de professores, um centro permanente, vai ser um centro como se fosse um pulmão para essas escolas onde nós estamos fazendo reformas e que precisa demolir a escola para as crianças, no caso do Quarteirão da Educação. Vai ter uma biblioteca municipal e um espaço, portanto, que simbolicamente, né, vai ser colocado, que era o prédio mais moderno, vamos dizer, de um ensino privado aqui da cidade, se transformando num prédio para a educação pública de qualidade. Muito bom. Muito legal. Felipe, você encontrou como a prefeitura depois de... Foi 8 ou 12 anos? 8 anos que o PT ficou fora e 12 anos que eu fiquei fora, né? Parecido com o Lula, que vai ser agora, se Deus quiser, né? Ele ficou 12 anos e 8 anos que nós tivemos o PT fora aí do governo federal. Lamentavelmente, a gente teve aqui um prefeito que era do PV. Ele foi o prefeito mais jovem que assumiu a prefeitura, com 30 anos. Eu, quando fui prefeito a primeira vez, eu assumi com 35. O Gilson, quando foi o prefeito do PT, com 33. E ele parece que não gostou, e o último mandato dele foi um mandato ele estava totalmente ausente. E isso que aconteceu foi que a gente recebeu uma prefeitura bastante desorganizada do ponto de vista administrativo, financeiro, e a gente... estamos botando a casa em ordem, nós estamos recuperando. Ontem, inclusive, nós relançamos aqui o polo de cosméticos na cidade. Diadema é a 4ª cidade em termos de produção de cosméticos do Brasil, então isso não perdeu, embora ele tenha desarticulado esse polo há uns 8 anos atrás. Nós recompusemos, chamamos o pessoal aqui, nós trouxemos para Diadema a Unifesp, na época do presidente Lula. Então, a cidade tem uma universidade federal, tem uma FATEC, que o fato de ter tido polo de cosméticos essa semana nós reeditamos o polo de cosméticos, porque foi uma data importante. Nós tínhamos feito, há 20 anos atrás, lançado esse polo de cosméticos, e nós reeditamos ele essa semana, e por conta dele ter existido lá atrás, Renato,
Nós conseguimos, em 2008 e 2007, 2008, e depois na gestão que me sucedeu, o Mário Reale, que também foi gestão do PT, trazer a primeira FATEC com cosmetologia aqui para a cidade, né? Então, a gente está formando, na nossa Fundação Florestan Fernandes, nós formamos muitas pessoas aqui em profissões que são adquiridas a sua aptidão e a sua capacidade em pouco tempo, por exemplo, cabeleireiros, manicure e outras profissionais da beleza, e com isso a cidade ela mantém, né, essa memória, e agora nós vamos fazer de forma mais articulada esse APL, né, um arranjo produtivo local que é muito importante, tendo esse apoio da prefeitura. Então, nós vamos, aos poucos e com muita determinação, e agora com mais velocidade. O ano que vem eu estou muito otimista que a gente possa ter um novo relação, a nossa luta aqui é que, vencendo o Lula, vencendo o Haddad, a gente possa ter governador, presidente e prefeito alinhados. Eu nunca vivi isso, eu já vivi só com o presidente Lula, com alinhamento, e a gente espera agora ter um governador como Haddad falando da proposta tão importante do bilhete único e outras propostas que ele está lançando, e assim a gente ter um futuro com mais esperança. Aliás, eu ia te perguntar sobre isso, a gente está chegando ao final, sei que você tem seus compromissos aí. O Felipe trocou a hora do almoço por uma entrevista aqui na Fórum. O Felipe. É um prazer, é um prazer. Essa eleição para o governo estadual, aí ontem teve o debate, eu imagino que você deve ter, pelo menos, assistido parte, teve aquela cena chocante da agressão à Vera, que você já se referiu. Como é que você vê aí, quer dizer, estão 3 projetos muito claros em jogo. Um é a continuidade do governo João Dória, né, que é o do Rodrigo, que ele faz de conta que não. Tudo que é de bom, ele fala, ele chama lá desde o Covas, tudo que é de bom. Mas aí, quando você fala do Dória, ele fala, não, faz só 4 meses, só que eu estou aqui. Outro é o projeto do bolsonarismo mais raiz, que é o projeto do Partido Militar, né, que é o Tarcísio. E outro é o que o pessoal gosta de chamar de lulopetismo, né? O Haddad é o cara que incorpora esses governos Lula e do PT, inclusive na área que você citou, educação. O ABC, vamos olhar para o ABC aí. Dá para dar de ganhar, fazer alguma diferença? Porque o ABC era mais operário, agora virou uma região mais classe média, a despeito de Diadema, Mauá, não serem classe média. Olha, eu estou muito otimista, Renato, Idri. Eu tive acesso também aí aos dados de pesquisa de Santo André e São Bernardo, que vocês sabem, 2 prefeitos tucanos que assumiram aí até a coordenação da campanha do Rodrigo, e o seguinte, o Haddad cresceu lá, cresceu aqui em Diadema, ele está chegando a quase 40%, cresceu a espontânea, essa era a minha preocupação, porque há uns 2 meses atrás, o Haddad ele estava assim, sempre uns 10, 12 pontos atrás do Lula na estimulada, mas na espontânea ele estava muito atrás, ele não passava de 10. Agora, aqui em Diadema, ele está com 28 de espontânea, quer dizer, despontou, né? Acho que teve esse crescimento muito importante, e em São Bernardo e Santo André também. Então, assim, a perspectiva é boa, né? A gente tem um prognóstico importante, vamos continuar trabalhando para isso. As pessoas falam, quem que é melhor enfrentar? Olha, adversário não se escolhe, mas se puder ser com o Tarcísio, eu também tenho essa avaliação que é melhor, porque já vai estar no embate e nessa polarização com o Bolsonaro, o Lula. E é muito importante que o Haddad seja governador, para todos os paulistas. Eu quero dizer a vocês, os tucanos tiveram o tempo deles. Quando você me perguntou aqui de Diadema, a gente, né, também tem essa história de um certo cansaço, de uma fadiga de material, quando nós tivemos quase 30 anos de gestões do PT aqui, e sempre, né, com muitas realizações, mas tem essa questão de um cansaço. E essa questão... A democracia tem isso, né? O pessoal fala, vamos trocar um pouco para ver como é que é, né? Exato. Então, eu acho que isso é o que está pesando também nessa coisa do não crescimento como esperado aí do Rodrigo. Espero que continue assim, que ele fique mais lá para baixo e que o Haddad está crescendo. E o seguinte, eu quero aqui reafirmar para vocês, não acho que posso dar meu testemunho político e pessoal, né? O Fernando Haddad, como vocês sabem, eu fui secretário de saúde dele, me dispus, inclusive, a deixar meu mandato de deputado para aderir
participar, me integrar a esse projeto dele como prefeito, e sou testemunha, né, da capacidade, da honestidade, da inteligência, da integridade política e ideológica dele. É uma pessoa que sempre, quando precisar decidir, sempre vai decidir em favor daqueles que mais precisam. E o governo do Estado precisa ter um cara desse, progressista, que faça o governo tão importante, não é? Que tanto desde a infraestrutura, que está toda emperrada, até as políticas sociais, muito importante. A saúde pode ter um outro dinamismo, ele tem colocado, até foi a primeira proposta daquilo que ele está anunciando, é uma das áreas até que eu ajudei a construir em São Paulo, a Rede Hora Certa, né? Construímos 3 hospitais no governo dele, embora deixando um entregamos, que foi ali no Santa Catarina, o antigo Hospital Santa Marina, deixamos o Hospital de Parelheiros quase pronto, e o Brasilândia só não saiu porque na época o governador era o governador Alckmin, pediu para a gente alterar o projeto por conta do metrô. O metrô não saiu até hoje e o hospital ficou num remanejamento de projeto, mas inclusive um hospital que homenageou o doutor Adib Jatene, né? Historicamente, estou falando aqui de algumas pessoas que nos deixaram, mas que deixam exemplos muito bonitos, né? O Adib é impressionante, viu, Renato? Ele, cada 3 meses, ele ia me visitar lá na Secretaria de Saúde, né? Como um gestor da saúde, né? Eu falando para ele da importância, e ele falou tanto: olha, Felipe, o projeto de Estratégia de Saúde da Família começou com ele, né? Muito quando ele foi ministro da Saúde, vocês sabem da luta que ele fez pela CPMF. Então, assim, o Haddad, eu confio muito que ele será um excelente governador e os paulistas precisam de uma pessoa como ele. Muito bem, Felipe. Não sei se você quer dar um destaque final, fazer uma fala final aí nessa tua participação aqui, e já de antemão te convidar para vir mais aqui, quem sabe no dia 3 de outubro. Se Deus quiser. Pois é, olha, eu que agradeço, né? Parabenizar você, Adri, as pessoas que estão aí nos assistindo, e que vocês desempenham um papel tão importante. Se fala de liberdade de imprensa, e isso é fundamental, e a gente precisava ter cada vez mais, né, pessoas, jornalistas, espaços democráticos como esse de vocês. A gente viu agora, eu vi através de um livro que eu acho que vocês estão divulgando, a importância de você ter repórteres. Eu lembro muito, né, de uma pessoa que vocês conhecem bem, o Ricardo Couto, que claro, também sempre falava dessa questão: olha, está faltando, né, o que tinha na minha época, de um jornalista que seja repórter, que não fique simplesmente na superficialidade, que aprofunde, que vá atrás. Então, o meu reconhecimento, né, a minha saudação, meus parabéns a Juliana, essa jornalista que foi 3 anos pesquisando toda essa situação de total desvio dos recursos públicos. Aí sim, né, que mostra uma família que viveu há 30 anos né, mamando da forma mais pejorativa mesmo os recursos públicos, e depois vem falar que não tem nada a ver com política e querendo destruir e diminuir a importância da política. Então, eu quero parabenizar vocês, e jornalistas como a Juliana, você, Adri, e você, Renato, porque a gente precisa muito que a imprensa e os fatos, que tem investigação e que tem o debate, que tem a discussão de ideias, e que a gente possa ter, se Deus quiser, dia 3 de outubro. Bom, dia 2 de outubro à noite, né? A gente já vai ter uma definição, e se tiver que segundo turno, nós vamos enfrentar e vamos ganhar. E o Brasil precisa disso. Nós retrocedemos tanto. O Brasil, de 12 anos atrás, estava com umas 10, entre a 6ª, 7ª economia do mundo, e com muitas referências internacionais, e o que era mais importante, a vida do povo melhorando, né? Um pouco da riqueza produzida estava sendo mais bem distribuída, e a gente precisa ter isso novamente. Então, estou à disposição, parabéns para vocês, e vamos lá. Vamos lá, vamos marcar um dia de tomar um café e comprar uns cosméticos aí em Diadema, né, Dri? Isso aí. Muito bom. Obrigada, valeu, Felipe. Tudo de Tchau, bom, gente. Um abraço. Valeu. Valeu, felicidades aí. É isso, Rovai. Olha só, chegou a Tati Machado aqui. Olha, chegou nos 45. Você pode fazer o mesmo. Faça como a Tati, te apoia a mídia alternativa, progressista e democrática nos últimos minutos do segundo tempo. Porque não importa a hora, importa a sua generosidade. É isso aí, Rovai. Uma excelente tarde para você. A gente volta amanhã às 11 horas e fique ligado aqui na TV Fórum. Um beijo, ótima tarde. Beijos.